Eu vou falar um negócio que a senhora vai achar, talvez não goste. Oi? Vou falar um negócio que a senhora talvez não goste, mas eu vou dizer, para quebrar os gelo. A senhora das professoras é mais séria até agora. Aí, ó, eu não disse que a senhora não dá? Deve ser o Brincadeira, EAD. Mas, brincadeira, enfim, brincadeira. gente, hoje, ao contrário da aula passada, que a gente começou com a aula e depois a atividade, eu quero começar primeiro com a atividade que eu passei na aula passada, porque eu já posso ir corrigindo o problema de pesquisa de vocês, a gente já pode ir debatendo um pouco se precisa de alguma correção ou se vocês podem seguir nessa linha. Então, eu vou pedir para o primeiro grupo apresentar qual é a pergunta-problema do o tema e a pergunta-problema. Qual seria o primeiro grupo que gostaria de apresentar? Pode ser o seu, Zé Maria. Professora, já, Você, inclusive eu já escrevi aí, né, no Uhum. o nosso grupo aí, o tema do pôster, né, a nossa temática e a nossa pergunta, aí eu já me adiantei e escrevi aí, tá bom? Mas, Pronto, a gente pode aí fica discutir um bom. pouco sobre essa pergunta-problema, porque é a pergunta-problema que vai ser o ponto de partida das próximas etapas de vocês, né, do que vocês vão fazer do trabalho. E como eu disse, todo o trabalho científico que a gente vai elaborar, a gente tem que entender a possibilidade, né, as nossas possibilidades, o tamanho do trabalho, o tempo para fazer esse trabalho. E às vezes a gente se propõe a botar uma pergunta-problema a ser respondida que exige que seja um trabalho bem maior. Então a gente precisa dar uma delimitação para essa pergunta-problema. E aqui eu vi que vocês colocaram que o tema de vocês é a criminalização do feminicídio, avanços e desafios. E a pergunta norteadora desse tema do pôster de vocês é como garantir a efetividade da lei de feminicídio no Brasil diante das lacunas na aplicação da justiça e das desigualdades de gênero presentes na sociedade. Aí eu queria saber um pouco de vocês, como que vocês chegaram a essa pergunta-problema e no que vocês têm ideia de como vão seguir os próximos passos, como que vocês vão responder essa pergunta-problema. Muito Professora, bem. Pronto, Jota, pode ficar à vontade. boa noite. Boa noite. O nosso tema, como já foi falado aí, a questão a criminalização do feminicídio, avanços e desafios, e nós escolhemos esta pergunta aí norteadora, porque identificamos pelo fato do feminicídio deixar de ser uma qualificadora e passar agora a ter, digamos, um regime próprio, uma lei própria, né? E identificamos também que há um desafio também muito grande da própria jurisdição de se adequar a este novo formato, a esta alteração, também pegando como visão a problemática também não só da punibilidade, mas da reeducação, quando se trata também de tentar evitar, né, a prática do feminicídio. Então, essa nossa problemática, ela vai partir deste princípio e vai nos nortear a buscar, nos orientar na nossa pesquisa sobre, após esta definição desse crime, dessa alteração, como tem acontecido no Brasil, o que é que tem modificado, se tem realmente provocado uma diminuição, já que este crime era visto só como uma qualificadora, muito embora também nas próprias identificações dos crimes, sejam nas delegacias, sejam nos processos, até alguns juristas têm dificuldade de identificar o que é o feminicídio ou não. Então, diante de toda essa problemática, nós iremos seguir por este caminho. Aquilo que tem mudado, modificado, aquilo que precisa, logicamente, ser aperfeiçoado, enfim. Uma coisa,
Só acrescentando, professora, Pode falar. dentro do que o Jota está falando, é que, apesar do trabalho ser um trabalho, vamos colocar assim, entre aspas, pequeno, que é a confecção de um Sim, sim. pôster, porém, nós, dentro dessa temática, nós vamos ter que estudar com muito cuidado o que os doutrinadores estão a falar sobre esse assunto, né? A gente vai precisar muito disso também. E a gente precisa lembrar dessa diferença entre os doutrinadores e os pesquisadores. Lembra que eu mencionei para vocês que a gente tem o costume de estudar na faculdade? Correto, não estou dizendo que é errado. Livros de doutrinas, que são livros de escritores que nos ensinam o conceito já de determinada situação no direito. Então, a gente estuda muito por doutrina para entender os conceitos, né, para eles explicarem o que é aquilo que a legislação quer dizer, e agora muitas doutrinas trazem também as jurisprudências, que são as decisões dos tribunais, e é diferente de um trabalho científico. O trabalho científico já tem ali a sua metodologia e ele vai buscar um problema a ser respondido. Então, a gente precisa lembrar de focar que tipo de referência a gente vai usar no nosso trabalho, né? Então, a gente vai lembrar naquelas primeiras aulas das diferenças de doutrinas e artigos de opinião para artigos científicos. Então, quando a gente vai usar na nossa citação, nas nossas referências de um trabalho científico, a gente precisa usar trabalhos científicos. Professor, não posso citar nada. Pode, a gente pode citar jornais, podcasts, dentre outros, e até artigos de opinião para mostrar ali o que foi falado. A gente pode usar os artigos de opinião como uma forma de encontrar uma ideia, utilizar a doutrina para nos buscar entender esses conceitos. Não é errado, mas a gente precisa focar em citar trabalhos científicos, né? Entender o que os pesquisadores, o que os cientistas estão falando daquilo e não os doutrinadores. Porque os doutrinadores, eles não vêm para responder um problema daquela situação, eles vêm para nos ensinar o que é aquela situação, né? Então, tem uma diferença aí dos livros de doutrina para os livros de trabalhos científicos, os artigos, as dissertações, as teses de doutorado. Então, lembrem, quando vocês forem fazer as pesquisas, de focar nos trabalhos científicos para ser as referências de vocês, né? Então, não é o que os doutrinadores estão falando sobre o tema, mas sim os que os pesquisadores e os cientistas estão falando do tema. Mas, rememorando isso, eu queria entender o que vocês entendem como é a efetividade da lei. A efetividade da lei é saber se ela está sendo aplicada, né? Se depois que surgiu a lei, ela está sendo aplicada de forma correta, ou se tem alguma pergunta mais específica que vocês possam fazer dentro dessa pergunta, né? Se vocês querem entender, por exemplo, como vocês falaram aí do trabalho, se tem ali uma educação, né? Se a legislação ela é aplicada, existe ali alguma educação, e tem diminuído, por exemplo, os feminicídios. O que é que vocês poderiam pesquisar, e ser mais específico na pergunta problema, se diminuiu ou se aumentou o número de feminicídios após a lei de feminicídio. Fica algo mais focado, mais específico do que entender a efetividade, porque já fica muito abrangente, sabe? A efetividade da lei do feminicídio. Como é que garante essa efetividade? Já acham que fica uma pergunta-problema mais abrangente. E mais específica, uma sugestão é que vocês pesquisem sobre a partir da lei do feminicídio, aumentou ou não o número de feminicídios. Aí vocês já podem ter um foco melhor para o trabalho de vocês. A sugestão, só repete a sugestão, por favor, professor. Sugestão de vocês focarem se aumentou ou não os casos de feminicídio após a lei do feminicídio. Se a lei do feminicídio ela foi criada e ela conseguiu, apenas a criação da lei,
a gente tem que pensar que apenas a criação da lei, ela não vai impedir aquele crime de acontecer. Ou vai? Então, vocês podem fazer essa pergunta, problema, de se depois que foi criada a lei, aumentaram ou não os casos do feminicídio. Exatamente quando o Jota tratou aí da efetividade da lei, ele citou exatamente isso, né? Se essa lei está sendo aplicada ou não, houve uma diminuição, houve uma inibição de casos, né? Tudo isso a gente vai se debruçar em cima dessas perguntas para poder realizar essa pesquisa, né? Outra sugestão que eu também dou para vocês Sim, é quando a gente vai pesquisar e precisa ser um trabalho mais rápido e a gente precisa de uma delimitação maior, uma boa sugestão é a gente delimitar a região que a gente está pesquisando aquilo. Então, seria interessante pesquisar apenas o feminicídio no Ceará e não no Brasil inteiro, que aí vocês já trabalham com dados mais focados numa determinada região. em uma determinada região. Além de tudo, deixa o trabalho, um trabalho que tem um foco ali naquela região, consegue estudar mais, sabe? Como no Brasil é muito abrangente, tem muita coisa sobre o Brasil, se a gente dá um foco na região, a gente consegue estudar mais aquele problema naquela região e o trabalho da gente fica até melhor. Pode perguntar, Cleiton. Quando chegar a vez da nossa equipe falar, eu falo. Pronto. A gente pode passar para a próxima equipe, que depois eu vou dando mais sugestões. Ok. A equipe dos guerreiros. Essa é o que nós... Essa aqui já foi. Já foi. A próxima equipe, a Leidinha está aqui na sala, se ela quiser falar para ela a equipe dela. Oi, professora. Olá, Estou olá. Boa noite a todos. Eu queria só que o Cleiton começasse, e aí eu falo a minha parte, tá bom? Exatamente. Inclusive, vou começar dizendo que estou achando que tem alguém dessa outra equipe aí que está infiltrado aqui na nossa equipe, que estão pegando informação, mas brincadeiras à parte. Estamos E a professora ainda ajuda aí, está dando ideia. Mas, assim, uma coisa que nós pesquisamos aqui, né, que Sim, e só abrindo parênteses, né, que assim, é óbvio, mas às vezes a gente não pode não pensar nisso. É que feminicídio é uma coisa e femicídio é outra, né? O fato, assim, por exemplo, a mulher sofreu um assalto e o cara atirou, né? Matou a vítima, era mulher, foi um femicídio, né? Assim como poderia ser um homicídio se fosse o homem a vítima. Agora, o feminicídio, que é a morte da mulher por questão de gênero, por que tem relações familiares ou não dentro do ambiente ali de convivência, né, familiar ou não, aí é o feminicídio. Mas, assim, fechando os parênteses, nós pesquisamos na exposição de motivos da Lei Maria da Penha, até teve alguma professora que falou que, às vezes, quando você quer ver o porquê daquela lei existir, né, é até uma forma de interpretação, que eu não vou lembrar agora se é teleológico ou algum outro tipo de interpretação, que busca as finalidades da lei. Aí uma das coisas que pegam o aplicador, o julgador da lei pega são as exposições de motivo. Aí, enfim, aí na exposição de motivos da Lei Maria da Penha, no item 11, traz algumas estatísticas a respeito da situação da violência doméstica e familiar no final da década de 80, né? E no ano 2001 também. Aí, a nossa pergunta, que na verdade seriam meio que 3, e talvez a gente tenha que resumir em uma, não sei, atualmente, a Lei Maria da Penha completa quase 19 anos. O que mudou estatisticamente? Aumentou, diminuiu o número de casos? E se tiver aumentado, isso se deve ainda à eficácia da lei ou se deve à maior conscientização da sociedade, levando hoje mais casos a serem denunciados?
praticamente 3 perguntas em uma, né? Leidinha? Pronto. Professora, a gente até conversava na equipe, eu vou ligar a câmera, mas acho que não vai pegar bem. Mas espera. A gente até conversava na equipe que essa questão, se ela está eficiente ou não, a lei, embora ela já tenha 18 anos, né, mas ainda é muito cedo para a gente poder dizer isso. E eu digo isso porque quando comemorou-se os 18 anos da Lei Maria da Penha, teve um evento em Fortaleza, no qual a Maria da Penha estava, e aí foi questionado muito sobre essa questão, né? Então, assim, o que hoje a gente vê, primeiro, uma vitória muito grande para nós mulheres, essa lei, e com essa nova modelagem que veio, com esses 18 anos, né, trouxe ainda mais estrutura para a lei, porque antes a mulher ela fazia uma denúncia e aí, se ela quisesse desistir, ela ia lá e tirava. Hoje, com a nova estrutura da lei, ela não pode mais retirar. E por quê? Porque foram feitos estudos e viam que a mulher tirava não por vontade própria, mas por ameaças que ela sofria do seu companheiro ou ex-companheiro para retirar essa denúncia, né? Então, hoje, tanto a mulher faz, como também qualquer um de nós que presenciarmos uma violência contra a mulher, podemos estar denunciando. Então, foi uma vitória muito grande. E aí eu falava com a nossa equipe, o que é que a gente pode ver com isso? O avanço da lei. Através do Ministério das Mulheres, né, nós temos lá um departamento, que eu não lembro agora o nome, que cuida do 180, que até na época em que nós tínhamos o presidente Bolsonaro, foi extinto o 180, e aí só tínhamos o 190. Então, qualquer caso de crime, de violência, seja contra a mulher ou não, você só tinha o 190 para ligar. Mas aí voltou o 180, e aí, nesse caso, a gente tem o 180 como base para poder vermos essa questão de violência, qual o estado mais violento, né? O mês mais violento, quantas mulheres morreram de fato. Então, nós temos como ter todos esses dados a partir do Ministério das Mulheres, né, nessa parte do 180, que é um número exclusivo para a questão da violência contra a mulher. Uma coisa interessante também que eu posso contribuir com a equipe que falou sobre a questão de conscientizar as pessoas, né? No dia que foi completado os 18 anos da lei, o ministro da Educação, Camilo Santana, também aprovou uma lei, que eu não lembro agora qual, mas onde ele institui a questão do estudo da Lei Maria da Penha nas escolas, né? Porque entende-se que a gente só vai diminuir esses casos não com a Lei Maria da Penha, mas com a conscientização e com a educação, e ela começando desde pequeno. Então, se nas escolas, desde pequena, a gente educa os meninos a saberem tratar bem as meninas e as meninas a não aceitarem qualquer coisa dos meninos, então a gente vai estar com um futuro bem melhor e com menos feminicídio, né? Então, é mais ou menos essa parte aí que a gente vai buscar junto ao Ministério, essa parte da questão de pesquisa mesmo, para ver quais os estados mais violentos, os meses mais violentos, algo desse tipo. Pode falar, Cleiton. Pronto, aqui, não sei se Leudinha esqueceu, tem também na questão lá da exposição de motivos, né? O item 45, que fala complementando aí o que ela disse, né? Que também, que na época que foi feito esse projeto, o item 45 da exposição de motivos diz que o projeto proíbe a aplicação de penas restritivas de direito de prestação pecuniária, cesta básica e multa, né? Pois atualmente era na época, né, da criação da lei. Este tipo de pena é comumente aplicado nos juizados especiais criminais em prejuízo da vítima e de sua família, né? Ou seja, a lei já foi criada para... Nós temos crimes de menor potencial ofensivo, inclusive se for, se não me engano, lesão corporal leve, né?
o rixa é, pode ser, a pessoa pode fazer uma transação penal, pagar uma cesta básica ou prestação de serviço, e a Lei Maria da Penha já, quando do início dela, já foi projetada para evitar esse tipo de procedimento, né? É isso. Gente, é muito interessante ver como que vocês aparentam estar bem empolgados com os temas de pesquisa de vocês. Só tem, assim, umas 2 aulas que a gente tem conversado sobre qual vai ser o tema de pesquisa, né, que vocês decidiram, tem pouco tempo, e vocês já têm aí uma grande quantidade de informações, uma grande quantidade de pesquisas sobre aquele tema. E eu fico muito feliz de ver isso, mas tem um porém. A gente, de novo, vai ter que lembrar que aqui o objetivo da disciplina é um pôster. E, de novo, a gente vai ter que lembrar que é um trabalho mais reduzido. Mas isso não quer dizer que a gente, na faculdade, ou aqui como professor, quero podar as pesquisas de vocês. É muito pelo contrário. Geralmente, a gente inicia, às vezes, uma pesquisa pequena, e dela a gente já faz uma outra pesquisa bem maior. Então, assim, pela fala da Leidinha, né, do que vocês trouxeram de pesquisas, eu consegui ali pensar em várias delimitações e várias perguntas, problemas, para direcionar um foco maior para o trabalho ficar mais enxutinho de vocês, porque está bem grande ainda. Eu acho que vocês podem até juntos publicarem um artigo científico, levar o tema para o TCC, porque é bem interessante, tem muitas discussões acerca desse tema. Então, vocês vão ter que voltar para essas discussões que vocês acharam e encontrar uma melhor delimitação. Essa última fala da Leidinha sobre a educação, né, para evitar, né, esse tipo de crime, já podia ser apenas o trabalho, apenas o foco de vocês. O que fazer ali para... por exemplo, a gente, quando tem uma legislação sobre algum tema, às vezes essa legislação, só em ter a legislação, não é suficiente. E a gente precisa trabalhar muito com políticas públicas, ações afirmativas. Um exemplo disso é no direito eleitoral. No direito eleitoral, a gente tem uma legislação desde 1997 que ela instituiu cotas para as mulheres participarem da política. E as mulheres participam até hoje muito pouco da política. E aí, a partir de 1997, eu só estou dando um exemplo. A partir de 1997, foi instituída essa lei que aplicou cotas para as mulheres participarem da política. Então, ali, até hoje, quando os partidos eles vão lançar os seus candidatos na política, pelo menos 30% deles tem que ser de mulheres. Então, desde 1997, existe essa legislação. E os estudos sobre a participação de mulheres na política, eles são muitos, e até hoje se fala que as mulheres elas não participam muito da política, elas não são bem representadas. Nossa, mas uma legislação de 1997, quais os efeitos dessa legislação? Porque, muitas vezes, uma legislação, até hoje essa legislação não deu uma efetividade, professora. O que aconteceu? Muitas vezes, só a legislação, ela não vai resolver ali o problema. E, às vezes, a gente precisa de políticas públicas, outras ações que a gente consiga fazer que aquela lei seja efetiva. Nesse exemplo que eu estou trazendo sobre as mulheres participarem da política, que é uma problemática, né? Quais ações afirmativas que foram feitas durante esse tempo para as mulheres participarem mais da política? Podia ser até um tema né, de pesquisa, né, um problema pesquisa. O que é que de 1997 para cá foi feito de política pública para que as mulheres participassem mais na política e que essa lei fosse cumprida? Por exemplo, as mulheres, elas não recebiam muito dinheiro do fundo partidário. Então, foi decidido que o fundo partidário também tinha que ter uma cota do fundo partidário das mulheres, né? Pela quantidade de mulheres, ali tinha uma quantidade de fundo partidário que era direcionado para as mulheres. Então, ali foi outra medida para ajudar
essa aplicação da lei. O que que a gente pode pensar de outras medidas mais afirmativas? As mulheres, elas trabalham geralmente um trabalho duplo, né? Ali é o trabalho doméstico e o trabalho delas. Então, como é que a mulher ela vai se candidatar na política se ela tem ali toda uma família para cuidar, né? Então, se a gente pensasse, por exemplo, em melhorar creches para que as mulheres pudessem deixar as crianças e pudessem trabalhar e se engajar na política, seria ali uma ação afirmativa, que provavelmente já deve ter em algum município, com certeza, esse tipo de ação. Então, o que é que vocês podem pensar no caso de vocês, né, na Lei Maria da Penha? Qual ação afirmativa, né, estudar, assim, identificar se existiu alguma ação afirmativa para trazer efetividade para essa lei, né? Por exemplo, essas propostas de educação nas escolas sobre esse tema pode ser uma ação afirmativa para que a gente ali na base, ali na educação, a gente consiga evitar que esse crime aconteça. Então, vocês podem pensar muito por esse lado, né? Não estudar toda a aplicação da lei, né? Esses 18, 19 anos são muito grandes, mas encontrar alguma delimitação nisso. Será que não poderia estudar os últimos 5 anos da lei, naquela região específica, na cidade onde vocês moram, no estado que vocês moram? Ou pensar em alguma ação afirmativa que foi feita. Depois que foi feita a lei, foi feita alguma política pública? Será que essa política pública está ajudando? Será que essa política pública é efetiva? Então, trazer algum foco bem maior para o trabalho de vocês do que só analisar a lei, por exemplo. Imagina se eu fosse trazer num pôster a minha pergunta problema, se a lei das cotas ela é efetiva. Então, assim, de 1997 para cá, muita coisa aconteceu, são muitos dados para serem encontrados para o tempo e o trabalho que vocês têm. Então, revisitem todas essas discussões que vocês tiveram sobre o tema e façam uma delimitação maior da pergunta problema de vocês. Se vocês tiverem até sugestões do que podem focar mais o tema, vocês podem falar agora e a gente pode até ajudar aí vocês, a equipe de vocês, a fechar já aqui na primeira. Pronto, professora. Eu estava vendo. Desculpa. Eu estava vendo com a equipe, até botando aqui no grupo, se a gente poderia escolher essa parte da educação mesmo. Que até a senhora comentou, e é a que eu acredito que é a mais efetiva, que a educação é quem transforma mesmo. Pode falar, Cris. Pronto, é o seguinte, só um minuto, saindo aqui um pouquinho do lugar onde eu estava, mais barulho. Bom, abri minha câmera aqui, mas não funcionou, não. Bom, mas é o seguinte, a respeito dessa questão de educação, estava lembrando e pesquisando aqui da campanha de Sinal Vermelho, né, que teve no TJ há alguns anos, que a mulher ia até em alguma farmácia, em algum local assim, e riscava um batom na mão e mostrava. Não sei se tinha muita afetividade, não, mas, enfim, era uma campanha, pelo menos, de conscientização, né? E o CNJ também está adotando aí na Agenda 2030 uns ODS, né, exatamente. de desenvolvimento, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e tem algum tema, que é essa parte assim, em relação à mulher, falando nessa questão também, né, até de orientação de julgamento e coisa e tal. Eu acho que a gente poderia ir por esse caminho também, né, essa questão de conscientização dentro do judiciário, né? Talvez a gente poderia ver essa parte de conscientização, de campanhas, e talvez até fechando assim as campanhas ou para o lado do judiciário, ou para o lado do executivo, como a Leidinha deu aí o exemplo aí do governador, né?
Pode ser, isso é uma coisa para a gente discutir depois. Uma ideia também é que vocês pegarem algum programa desse de educação ou algum programa de conscientização e vocês utilizarem a partir dele. Olha, em 2020 teve o programa tal de educação aplicado na cidade tal. Então, vocês podem identificar se depois desse programa teve uma diminuição nos crimes dessa lei. E aí vocês apresentam nos resultados se esse programa foi efetivo ou não, se teve uma diminuição ou não. Num lugar específico, né? Não vamos tentar não fazer no Brasil. Vamos tentar escolher um lugar específico aqui no Ceará, na nossa região, porque fica melhor o estudo, com mais foco, melhor para o tipo de trabalho, o tempo que vocês vão ter para não pesquisar um dado tão grande no país e focar pelo menos no Ceará ou até em alguma cidade aqui do Ceará. É bem mais interessante. Então, imagina que vocês possam pegar esse programa que foi instituído na cidade de Sobral, em 2022. Será que de 2022 para cá teve uma diminuição nos crimes dessa lei nessa cidade? Poderia ser uma ideia de tema para vocês focarem e apresentarem no post os resultados que vocês encontraram. Se não tiver diminuição, aí vocês vão poder dizer que não foi efetivo. Se tiver diminuição, vocês vão poder dizer provavelmente o programa tem ajudado, né? E aí ele pode ser implementado em outros lugares, porque se ele ajudou nessa região, ele pode ajudar em outras regiões. E aí seriam os resultados de vocês. Fica aí essa ideia. Pode falar. Tem a questão também um fator que aumentou os casos, né? Foi a pandemia, né? O isolamento também aumentou os casos, além de outras questões como depressão, suicídio, que não é o nosso tema aqui, mas aumentou também os casos Exatamente, já é outro marco temporal mais recente que vocês podem utilizar do que a criação lá 19 anos atrás. Então, tentem achar marcos temporais a partir do que vocês querem estudar para facilitar ali o foco no trabalho de vocês. Pode falar, Leidinha. Pronto, não, só dizer assim, que existe uma lei desde 2016 que institui a Semana Maria da Penha na rede estadual aqui do Ceará, né? E eu acho que a gente vou conversar com a equipe, claro, vamos ir mais por essa área da educação, porque, assim, é muito contraditório a gente falar de efetivação da lei e provavelmente iremos ver um aumento. E isso não quer dizer que ela não está sendo efetiva, pelo contrário. Acho que a gente tem que partir, se as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, se as pessoas já usaram essa lei, eu acho que é a partir daí que a gente vai ver uma efetividade do uso dela. Porque, como eu disse, antes, as denúncias no gestor anterior da presidência não ia para o feminicídio, ia para crimes comuns. Então, pode ser que agora aumente, porque tem um canal específico para essa violência da mulher, né? Só essa colocação. Exatamente. Obrigada. Quando a gente fala de efetividade, a gente tem que entender o que a gente quer falar de efetividade. Efetividade é a lei estar sendo aplicada de forma correta? Por exemplo, a gente tem uma lei bem recente que é de violência política de gênero. E essa lei de violência política de gênero, que é outra questão aí só um minuto. Outra questão de violência contra a mulher, né, além do feminicídio, essa daqui é mais recente, especificamente na política, na condição do gênero. Essa lei, ela é aplicada também a mulheres e mulheres trans. Então, quando a gente vai dar uma pesquisada, já fiz uma pesquisa sobre os casos, né, dessa lei, os casos que envolvem violência política de gênero, e quando a gente vai olhar esses casos, para mulheres trans, eles não estavam configurando como violência contra a mulher, estavam configurando como transfobia. Então, tem que entender todos o que envolve esse aumento nessas condenações, se as condenações estão corretas, se as condenações
outro exemplo, né, que a gente pode ver de delimitação, será que essa lei, ela abrange mulheres trans? Quando mulheres trans, elas sofrem dessa lei, será que elas estão ali sendo amparadas por essa lei, ou será que eles tipificam em outro crime? Que nem nesse caso, né, de violência política de gênero, quando mulheres trans sofrem, por exemplo, o caso da Érica Hilton. Vocês devem conhecer a deputada lá em São Paulo, bem famosa. Ela, quando sofreu violência política de gênero, foi tipificado como transfobia. Então, aí já é outra, para vocês entenderem que tem muitas camadas nessas aplicações, nessa questão de efetividade da lei, quando a gente fala. Então, outro caminho aí também de ideia é se essa lei ela é aplicada ali para mulheres trans, por exemplo, né? Você entende que mulheres trans também devem... Será que entende-se que mulheres trans também devem ser amparadas por essa legislação? Aí já fica outro caminho de estudo. Mas aí vocês conseguem ver que um tema assim dá para a gente pensar em muitas camadas, em muitos focos, em várias áreas. Então, a gente precisa... quando a gente vai pesquisar, a gente fica querendo ali instigado a entender tudo, a querer pesquisar tudo, identificar tudo, saber o porquê disso e o porquê disso, mas a gente tem que lembrar do nosso cronograma, do nosso tipo de trabalho, e focar ali no que a gente quer pesquisar. E a partir dessa nossa pesquisa que foi pequena, a gente pode ir pesquisando outras coisas que a gente se indignou ali pesquisando aquele tema. Pode falar, Zé Maria. Professora, perdoe-me minha ignorância e os demais colegas, mas assim, eu acho que todas as discussões são válidas, ótimo. Me parece que o objetivo inicial era apresentar a pergunta, central, né, da problemática, para que a senhora pudesse nos ajudar, e, claro, está acontecendo. Porém, tipo, nós já estamos há uns 30 minutos aí na segunda equipe, e, assim, quem não está nessa equipe fica um pouco, não sei, não quero questionar a metodologia, mas talvez até para a gente, tipo, para nós, para que a gente pudesse discutir melhor essa questão de delimitação do nosso tema, se a gente conseguisse, numa segunda-feira ou em um outro momento, né, só por equipe, repito, não quero discutir a sua metodologia, mas por equipe, ter um diálogo em cima da nossa problemática, da pergunta que gera a problemática, talvez, do meu ponto de vista, eu conseguisse, a gente conseguisse assimilar melhor e delimitar melhor essa questão da problemática. E até mesmo o próprio tema. É só uma sugestão que eu queria dar, porque, tipo, teve nós trouxemos, discutimos um pouco, aqui a segunda já está há mais ou menos uns 30 minutos. É um tema que é importante a gente conhecer? Mas não é um tema que a gente vai trabalhar. E sendo de uma forma mais focada na equipe, talvez, no meu ponto de vista, eu posso estar totalmente errado, repito, sem querer discutir a metodologia, talvez fosse mais fácil para que a gente pudesse melhorar. Bom, na verdade, a gente discutindo aqui sobre delimitação do tema, a gente nem está apenas discutindo sobre o tema deles específico, né? Ela até trouxe vários outros temas e delimitações desses outros temas. Então, quando a gente discute aqui, ter essa aula mais prática, até que já foi combinado que a gente teria aulas mais práticas para facilitar para vocês, até em momento de aula, poder elaborar o trabalho de vocês. A gente, quando está discutindo aqui sobre essa delimitação, todas as ideias das discussões, elas podem ser usadas para os outros grupos também, então não deixa de ser um aprendizado, né? Então, a gente não está aqui apenas dando uma orientação para uma equipe específica, a gente está aqui discutindo para vocês também aprenderem como delimitar no trabalho de vocês, né? Pode falar, Estael. Que levantou a mão. Mas seguindo, a outra equipe, tem alguém da terceira equipe que foi formada para apresentar a pergunta-problema? Professora, Boa noite.
Boa noite. Desculpa aí, é porque eu estava tentando apertar aqui e não estava conseguindo. Assim, eu não. Essa colocação do Zé Maria eu respeito, mas eu não vejo como. Até porque o tema, tudo bem, é dos outros. Mas a gente pode puxar para a nossa situação de uma maneira normal, dentro da normalidade. E assim, o pessoal que está. Foi só uma dúvida na questão. O pessoal que está mais aprofundado nesse estudo. Qual a diferença? Eu sei que você foca na questão de um número de telefone, né? O 180. Mas se ligar para o 190, eles não fazem essa triagem, essa questão do que é feminicídio, o que é estupro, o que é. Entendeu? É só essa minha questão, é uma dúvida mesmo nesse sentido. Entendi. Mas, assim, essa dúvida a gente pode sempre responder com pesquisa, né? E pode, inclusive, ser ali o problema de pesquisa. Mas, sanando toda essa situação, com certeza que essa discussão sobre a pergunta problema de vocês e sobre todos os exemplos que a gente vem trazendo, orienta aí a todos que ainda estão com dificuldade de como delimitar no trabalho. Mas, seguindo, depois que a gente vai delimitar o tema, qual é o próximo passo, professor? Eu delimitei aqui meu tema, como é que eu vou responder essa pergunta de pesquisa? E é exatamente a metodologia que vocês vão utilizar. E vocês já puderam ver no semestre passado, né, na aula de metodologia. E aí eu queria falar sobre uma metodologia bem específica, apenas uma, e apresentar para vocês como uma ideia de metodologia que pode ser a metodologia mais ideal para esse tipo de trabalho, né, para o pôster científico, que é uma revisão de literatura. Né? Vocês têm muitas assim questões e dúvidas em relação a que metodologia usar. Vocês têm alguma ainda questão da cadeira passada sobre metodologia? Bom, seguindo, então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai falar especificamente sobre como que vocês podem responder agora essa pergunta problema. O que vocês vão fazer As agora? dúvidas são demais, professor. Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer agora que vocês conseguiram delimitar a pergunta de vocês? Como que vocês vão fazer para responder? Vocês vão criar uma metodologia para o trabalho de vocês. E aí eu queria mostrar para vocês que existe uma metodologia que é uma revisão de literatura. Hoje em dia, a gente tem muita informação. E as informações, elas vieram aumentando demais tem 3 equipes, mas a terceira equipe não se manifestou. Então, perdeu a oportunidade da gente poder discutir um pouco desse tema aqui com elas, né? Mas, enfim, se a terceira equipe, alguém for entrar, a gente ainda pode discutir e vocês podem apresentar a pergunta de problema de vocês. Mas, como ainda não entrou e a gente não teve essa oportunidade de discutir essa orientação, a gente vai passar para o próximo passo, que é falar da metodologia, né? A metodologia, voltando, né? A gente tem agora uma grande quantidade de pesquisas, né? As pesquisas, elas são bem maiores do que antigamente e a gente tem muito acesso à informação, à internet e a vários tipos de pesquisas hoje em dia, né? Então, ampliou muito essa quantidade e tornou muito o acesso das pesquisas fácil, né? Então, a gente está numa era que a gente produz cada vez mais informação, cada vez mais pesquisa sobre aquele tema. E aí, a gente faz sempre, né, quando a gente vai fazer o nosso trabalho de pesquisa, uma busca de literatura, que é uma busca do que se está falando ali sobre aquele tema. Como eu falei para vocês, escolham um tema e façam uma busca nas fontes de pesquisa sobre esse tema, né? Uma busca de literatura. E a gente vai fazer essa busca de literatura relevante para essa área de estudo, para iniciar a pesquisa. Então, essa busca de literatura, ela vai ajudar o pesquisador a delimitar o problema, a seguir ali no seu trabalho e vai ser as referências do seu trabalho. Então, assim,
Como a gente tem muita quantidade de informação e a gente vai pesquisar um tema e às vezes tem 2.000 trabalhos sobre ele, a gente, com essa grande quantidade de informação, a gente fica com aquele dilema de o que fazer com tanta informação, o que fazer com tanto artigo sobre o tema, o que eu vou utilizar, o que eu não vou utilizar, como que eu pesquiso, né? Como é que eu faço uma seleção dos trabalhos que eu vou utilizar para referenciar no meu trabalho? E a resposta desse questionamento que a gente faz quando a gente se depara com, vamos pesquisar ali a primeira vez, a gente vai olhar aquele tema e a gente se depara com zilhões de artigos desse tema. Então, assim, eu vou ler todos os artigos? Não é viável, né? Então, o que eu faço para selecionar o que eu vou estudar? O que eu faço com tanta informação? E a gente pode encontrar essa resposta na metodologia chamada revisão de literatura. Então, você fazer esse trabalho de revisão de literatura já é um trabalho. Começamos assim. Mas, assim, o que é a revisão de literatura, professora? É nada mais do que uma reunião, uma junção de ideias de diferentes autores sobre determinado tema, né? Que a gente pega através das nossas leituras, de pesquisas realizadas pelo pesquisador. Então, a revisão de literatura é uma documentação do pesquisador sobre aquele tema, né? Então, a gente vai pegar e vai reunir, basicamente, né, uma junção do que várias pessoas, do que vários pesquisadores estão falando sobre aquele tema. E aí, quando a gente fala de revisão de literatura, tem uma coisa para se falar, né, de destaque. Um trabalho que faz uma revisão de literatura, um trabalho que é uma revisão de literatura em si apenas, ele não é um trabalho totalmente original, né? E é muito difícil, como eu já falei antes, a gente ter uma coisa 100% original, porque a gente já tem ali muitos anos de pesquisa, internet, vários pesquisadores, muita informação, então meio que a gente já pesquisou tudo. Então, seu trabalho não vai ser 100% original, não vai ser o primeiro trabalho sobre aquele tema, né? Até porque a revisão de literatura, ela nada mais é do que a junção, uma compilação crítica das obras, né? Dos trabalhos, artigos, TCCs, dissertações, que falam sobre essa temática. Ou seja, a revisão de literatura, ela pode ser um diálogo feito entre o pesquisador e o escritor daquele trabalho, né? Você vai analisar várias pesquisas sobre aquele trabalho. E você vai debater a temática. Então, não é exatamente um texto, por isso que eu falo que não é exatamente um texto inédito, porque já tem várias pesquisas sobre isso e você vai analisar as pesquisas sobre isso. Então, é um texto crítico das ideias de pesquisas anteriores sobre aquele tema. Então, a revisão de literatura, ela é uma parte essencial quando a gente vai fazer uma investigação, porque ela vai localizar, vai analisar, vai sintetizar, vai interpretar o que você achou, né? Os estudos que você achou naquela sua área, naquela sua temática. Então, nada mais é que uma análise bibliográfica. Vocês já devem ter ouvido falar também por esse termo, referente a vários trabalhos que já foram publicados a esse tema. E a revisão de literatura, considero que ela é indispensável. Primeiro, para a gente definir o tema de pesquisa. Então, como eu ensinei para vocês, né? Como que eu defini o tema de pesquisa? Como que eu defino minha problemática? Fazendo leituras sobre aquele tema, né? Pesquisando ali trabalhos sobre aquele tema e fazendo leituras sobre aquele tema. Então, a revisão de literatura, ela já começa sendo importante porque ela vai te ajudar ali no verdadeiro objetivo da sua pesquisa. Por exemplo, os meninos dos guerreiros. O tema deles, a pergunta norteadora da pesquisa deles é: como garantir a efetividade da lei de feminicídio no Brasil diante das lacunas na aplicação da justiça e das desigualdades de gênero presentes na sociedade? Então, o objetivo deles vai ser analisar, né, identificar, investigar se como que vai garantir a lei da efetividade do feminicídio no Brasil. Então, o objetivo vai ser ali a sua pergunta-problema, né? Ele só vai ser falado ali de uma outra forma, em vez de pergunta,
né, como garantir, vocês vão investigar como que garante a efetividade da lei do feminicídio. Então, a revisão de literatura, ela vai ali começar a te ajudar no seu foco do problema, na pergunta do problema, identificar qual é o seu objetivo da pesquisa, né? E vocês aí já não sendo assim, né, fazendo essa revisão de literatura, acabam não perdendo tempo com outros trabalhos que não têm a ver com o tema de vocês. Então, qual é o propósito da revisão de literatura? É delimitar o problema, procurar novas linhas de investigação e, por exemplo, identificar recomendações para investigações futuras. O que é que isso significa, professora? Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente acha mais problemas nessa pesquisa. E aí a gente pode finalizar nossas conclusões, né? O que é que eu encontrei dessa pesquisa, dando uma recomendação. Olha, eu pesquisei esse problema, encontrei outro problema dentro dele. Então, a minha conclusão do meu trabalho pode ser uma recomendação para que outras futuras pesquisas, outras pessoas que vão pesquisar, eles pesquisem esse problema que eu encontrei. Fiz toda ali a minha pesquisa, o meu trabalho, encontrei outro problema. Eu preciso responder esse problema no meu trabalho? Não preciso. Eu posso colocar nas minhas conclusões que eu identifiquei esse problema e recomendar para que outros pesquisadores eles pesquisem sobre aquele problema. Então, vocês vão facilmente encontrar, até como vocês já aparentaram ter encontrado, né, a partir de várias leituras sobre o tema de vocês, vários problemas. E aí, uma dica que vocês podem fazer com esse resultado, né, de encontrar vários problemas, é colocar lá nas conclusões de vocês que existem outros problemas, e esses outros problemas recomenda-se que sejam estudados também. Né? Isso aí é uma possibilidade. Então, muitos alunos, inclusive, quando vão fazer mestrado e doutorado, eles vão ler ali e eles podem encontrar o seu tema de pesquisa a partir de recomendações de outras pesquisas que eles já leram, né? Isso aí é muito comum também. E dentro da revisão de literatura, a gente vai falar de revisão sistemática de literatura. Né? Essa é a metodologia específica que eu queria apresentar para vocês, revisão sistemática de literatura, que é basicamente resumir uma evidência de um problema específico. O que é que você encontrou ali sobre aquele problema específico? Você tem aquela sua pergunta problema, e você vai ali resumindo o que você encontrou a partir dos textos que você leu, o seu problema. A revisão sistemática, ela acaba seguindo algumas etapas, né? Ela tem ali um passo a passo para você fazer ela, que é, primeiro, buscar as fontes de busca da temática, onde é que eu vou buscar? Né? Vai ser no Google Acadêmico, vai ser no Cielo, identificar estratégias para fazer essa pesquisa, avaliar os estudos, depois apresentar os resultados e os casos. Então, assim, é essencial, primeiro, definir o tema central da pesquisa, a pergunta-problema, para você não pesquisar uma coisa muito abrangente. E depois você segue esse passo a passo. Professora, me explica melhor. O que é que eu faço? O que é que eu faço nessa revisão de literatura? Basicamente, vocês podem fazer um trabalho. A revisão de literatura, ela geralmente, quando vocês forem ler trabalhos mais extensos, como TCCs, dissertações, teses de doutorado, o primeiro capítulo daquele trabalho é geralmente uma revisão de literatura, que é a pessoa mostrando no seu trabalho como que está atualmente o que está atualmente sendo falado do tema. Qual é aqui o estado da arte, que é o nome mais técnico que chama. O que atualmente está sendo falado desse tema? E aí eles colocam nas pesquisas no primeiro capítulo uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática de literatura. Eu pesquisei ali vários artigos e eu identifiquei que eles falam isso sobre esse tema. Basicamente é isso. Mas existe um passo a passo a ser seguido. Até porque, como eu disse no começo, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra milhões de artigos sobre aquele tema. Então, uma revisão de literatura, ela tem que ter uma delimitação que você vai pesquisar. Por exemplo, né,
o que eu posso fazer para delimitar? Eu posso escolher apenas uma fonte de pesquisa. Eu posso escolher pesquisar apenas no Google Acadêmico. Posso escolher pesquisar os últimos 5 anos. Eu posso escolher pesquisar trabalhos que falem do Ceará. Então, assim, fica a dica para vocês agora, que vão passar para essa outra parte do trabalho de metodologia, usar essa metodologia de revisão de literatura. Não tem problema que essa revisão de literatura, ela compõe um trabalho inteiro, né? É normal que seja o primeiro capítulo de trabalhos maiores, mas também é comum e correto um trabalho inteiro ser uma revisão sistemática de literatura. Então, vocês definiram ali o tema de pesquisa de vocês e a pergunta-problema. Vocês querem responder essa pergunta-problema. Como que vocês vão responder essa pergunta-problema? O que vocês podem fazer para responder isso? Professora, eu posso definir que eu vou pesquisar os últimos 5 anos do que está sendo falado sobre esse tema, né? Eu vou pesquisar trabalhos nos últimos 5 anos, e aí eu vou criar mais critérios. Eu posso pesquisar os últimos 5 anos apenas no Google Acadêmico. Eu posso pesquisar os últimos 5 anos nesse trabalho, no Google Acadêmico, apenas de trabalhos que falem sobre o Ceará. Eu posso pesquisar apenas trabalhos em português, né? Outro critério é você escolher o idioma que você vai pesquisar. Eu posso pesquisar apenas trabalhos que falam sobre uma metodologia específica. Então, você vai criar, quando você vai pesquisar, critérios de inclusão e de exclusão do que você vai usar, né? De quais são os artigos que você vai usar. Então, isso facilita que você não leia todos os artigos sobre esse tema. Isso facilita que você crie ali apenas aquela literatura, você vai criar ali um seu fichamento, o que vai servir para o seu trabalho, apenas um período ali do que você vai estudar. Você vai criar o critério. Olha, o meu trabalho fala sobre isso a partir do que eu pesquisei nos últimos 5 anos, apenas no Ceará, apenas em português. Então, eu quero entender, o meu trabalho vai ser entender o que a literatura está falando sobre o meu tema. E aí eu posso fazer essa delimitação, pode ser os últimos 10 anos, os últimos 2 anos, artigos português e inglês, ou apenas artigos em português, artigos que tratem do Brasil, artigos que tratem do Ceará, ou apenas de uma cidade, Fortaleza, por exemplo. Então, vocês vão criar esses critérios de inclusão e de exclusão para vocês identificarem quais são os artigos que vocês vão mencionar nos trabalhos de vocês. Para que não fique algo muito abrangente e vocês não saibam o que citar, não saibam o que colocar de referência, vocês fazerem esse exercício, né, esse trabalho, e vocês utilizam isso, é uma metodologia, né? Além de ajudar vocês a como pegar e ter referências, a quais referências utilizar, fica sendo a metodologia do trabalho de vocês e fica sendo o próprio trabalho de vocês. Então, vocês podem apresentar nas discussões lá do pôster os últimos 2 anos de trabalhos, e aí os trabalhos vocês podem até excluir certos tipos de trabalho. Por exemplo, professor, eu só incluí aqui artigos científicos e eu excluí TCCs, dissertações e teses. Então, eu vi os últimos 5 anos de artigos científicos no Ceará que fala sobre esse tema. Aí vocês colocam nas discussões tudo que vocês encontraram e os resultados que vocês encontraram. Quais são os resultados? O que essa literatura fala do meu tema? Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Nossa, aqui tranquilo, professor. Tranquilo. Então, é isso. Agora, né? Claro, não é obrigatório usar essa metodologia. Vocês têm várias metodologias, podem usar outras metodologias no trabalho de vocês. Mas essa metodologia que eu estou apresentando é apenas uma ideia que eu acho que pode facilitar o trabalho de vocês. Eu acho que pode ser mais adequado
para o trabalho de vocês. E é um tipo de metodologia que você pode criar várias delimitações, né? Você pode criar vários critérios, várias delimitações do que você está estudando, e aí vocês conseguem colocar esse trabalho dentro de um trabalho mais resumido, que é o pôster. Então, vocês podem fazer essa revisão de literatura, e pode ser o trabalho completo de vocês. O meu trabalho, inclusive, pode até ser o tema do trabalho de vocês. É uma revisão de literatura sobre a lei do feminicídio nos últimos 5 anos, por exemplo. Então, vocês vão pesquisar, vocês vão criar esses critérios de inclusão de quais artigos quais trabalhos vocês vão pesquisar para referenciar, e os critérios de exclusão de quais vocês deixaram de pesquisar. É muito importante, obrigatório ter esses critérios quando você vai usar essa revisão de literatura. Você tem que informar para o leitor o que você usou, quais o critério que você usou ali para escolher aquela literatura que você está usando de referência no seu trabalho, que você está analisando no seu trabalho. Então, vocês vão fazer uma análise crítica sobre o que está falando sobre o tema de vocês. Eu acho que essa é a maneira mais viável com o tempo e com o tipo de trabalho que vocês têm, é utilizar essa metodologia. Vocês vão ver que tem diversas outras metodologias, tem metodologias de entrevistas, metodologia de aplicação de formulário, mas o tempo que a gente tem e o tamanho do trabalho que a gente tem não é viável. Então, vocês vão fazer para a próxima aula, trazer qual a metodologia do trabalho de vocês. E aí eu indico que vocês usem essa metodologia de revisão de literatura. Usando a revisão de literatura, vocês vão apresentar na próxima aula os critérios de inclusão e de exclusão. Professora, de novo, como é que eu faço? Eu vou pesquisar sobre a lei do feminicídio. Eu tenho esse tema, esse problema de pesquisa que já tem que ser delimitado. Então, eu vou pesquisar, primeiro, o que é que vocês vão identificar? As palavras que vocês vão pesquisar, né? Lei do feminicídio no Brasil, lei do feminicídio no Ceará, identificar as palavras que vocês vão pesquisar. Primeiro, fonte de pesquisa, onde é que você vai pesquisar? Você vai usar só o Google Acadêmico, você vai usar só o Cielo, você vai usar os repositórios da universidade, você escolhe ali uma das fontes de pesquisa que vocês vão pesquisar. Depois, vocês mostram quais as palavras que vocês utilizaram para pesquisar. Depois, vocês vão encontrar, né, vários artigos, e aí vocês vão escolher vários critérios do que vai utilizar ou não desses artigos, desses trabalhos que encontraram. Vão ser só artigos científicos? Vão ser só teses de doutorado? Vão ser os dois? Vão ser TCCs? Então, vocês vão escolher qual o tipo de trabalho científico que vocês vão analisar. Depois, vocês vão escolher o idioma. Vai ser artigos só em trabalhos, né? Só em português, trabalhos em português e espanhol, trabalhos só em espanhol. Depois, vocês vão delimitar o ano. Né? Vai ser os últimos 2 anos, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. E vocês vão delimitar também aquele espaço geográfico, né? Como eu já indiquei. Façam ali num espaço, por exemplo, o Ceará ou alguma cidade. Ou vocês podem criar também mais critérios. Mais os critérios que eu indico que vocês façam para conseguir delimitar muito bem. O que vocês vão encontrar são esses, né? De novo, qual é a fonte de pesquisa que eu vou utilizar? Quais as palavras que eu vou pesquisar? Qual é o ano, os últimos 2 anos, os últimos 5 anos? Qual o trabalho que eu vou utilizar? Artigos, TCCs, dissertações? Qual ali a área geográfica? Brasil, Ceará, Fortaleza? Qual o idioma da publicação daquele estudo? E aí vocês também, além desses, podem criar outros critérios. E aí já fica um excelente trabalho. Vocês apresentam ali nos resultados do pôster o que é que vocês encontraram sobre aquele tema, o que é que está sendo falado sobre o tema de vocês. Olha, esse artigo fala isso, esse artigo fala isso, esse artigo já tem essa visão tal, a maioria dos artigos tem a mesma visão. Vocês vão fazer uma análise crítica do que vocês encontraram e apresentar os resultados do que vocês encontraram, certo? Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma outra sugestão de metodologia que vocês gostariam de aplicar? Ou vocês acham que deu para entender como que aplica essa metodologia e qual é o próximo passo que vocês vão fazer agora?
Bem, professora, eu consegui compreender aqui a metodologia que a gente precisa utilizar, o que a gente vai excluir ou o que a gente vai utilizar, se são artigos, se são dissertações, se somente TCCs. A gente também, a questão do idioma, delimitar a região, também anos, se é 5, 10 anos, se é 5 anos ou 2 anos. Eu compreendi perfeitamente isso, mas na próxima aula a senhora quer que apresente algo? Se não me falha a memória, a senhora falou algo. Pronto, aí eu gostaria que vocês trouxessem na próxima aula, se vocês forem usar essa metodologia, qual o critério de inclusão e de exclusão do trabalho de vocês? O que é que vocês definiram que iam ser os critérios de inclusão e de exclusão da pesquisa? E se vocês não forem usar essa metodologia, se vocês escolherem outra metodologia, me dizer, apresentar qual vai ser essa outra metodologia que vocês estão usando. Então, o próximo passo agora do trabalho, depois de definir a pergunta-problema do tema, é ir atrás da metodologia, porque é a metodologia que vai te ajudar a responder. Então, você está com aquela dúvida, aquele questionamento, e você faz uma revisão de literatura sistemática, você vai conseguir analisar tudo que está sendo falado ali, naquele critério que você usou daquele trabalho, né? Nos últimos 2 anos, o que está sendo falado nos últimos 2 anos. E aí você vai poder responder a sua pergunta a partir do que você encontrou da literatura que tem sido falada, entendeu? Tá certo. Então, Existem outras formas de você encontrar a resposta da sua pergunta-problema. Você pode fazer entrevistas, você pode fazer formulário, você pode fazer uma análise de dados, mas estou apresentando essa não como uma obrigação, mas como uma metodologia que pode ser mais adequada para o tipo de trabalho e o tempo que a gente tem aqui, né? Então, eu acho que fica mais fácil, né, se a gente souber fazer essa revisão de literatura, se a gente souber criar qual o critério do que a gente vai buscar, fica uma excelente pesquisa. E aí eu vou mandar para vocês trabalhos que usam revisão de literatura, para vocês se espelharem e entenderem como é. Claro que vocês podem encontrar trabalhos que têm um critério de inclusão bem grande, né, nos últimos 10 anos, língua português e inglês, mas vocês vão criar os próprios critérios de vocês para deixar bem delimitado, bem focado. certo. E aí vocês já puderam ver, eu acho, né, provavelmente, o template do pôster, né, que ele é apenas ali uma lauda. Então tem que ser realmente um trabalho mais resumido, uma pergunta-problema que seja mais focada, que seja possível de ser respondida, um critério de inclusão e de exclusão da metodologia que seja bem delimitado, para que seja possível a gente fazer essa pesquisa dentro dessa literatura e seja possível responder essa pergunta-problema dentro dessa revisão de literatura e entregar no tempo que a gente tem. Eu Certo? penso que para a gente utilizar esse critério de inclusão, como trata-se de um trabalho bem resumido, é mais interessante que a gente exclua, então, os trabalhos acadêmicos maiores, né? De mais laudas, e sim ficar com os artigos que são bem menos laudas. Exatamente, é uma opção. A gente já delimita isso, né? Já exclui esses outros, que são trabalhos bem mais volumosos, em se tratando de laudas, e aí ficaria com um artigo que já seria satisfatório e limitar também a questão do tempo, né? Sei lá, 2 anos, de 2 anos para menos, né? Às vezes vocês podem identificar também, fazer um critério de 2 anos, e quando vocês forem pesquisar, acharem pouca coisa. E aí vocês podem aumentar esse critério para 5 anos, para achar mais coisas, para ter o que responder, né? Pode ser que em 2 anos seja insuficiente, né? Não, creio que não seja, mas Porque assim, claro que se acontecer, não, assim, vocês podem ir mudando os critérios no meio do caminho. Dentro da temática, né, às vezes pode acontecer, né, muito raro, mas tem muita coisa complicada, né? Como tem muito critério de exclusão, e vocês vão pesquisar exatamente ali naquele ponto, pode ser que encontrem realmente pouca coisa, né? Se for pesquisar só naquela base de dados Cielo.
eu posso encontrar menos coisas se eu for pesquisar numa base de dados como o Google Acadêmico, porque o Google Acadêmico, ele é como se fosse o Google, ele vai te mostrar vários trabalhos científicos de várias bases de dados. Se você pesquisar no Google, você pode encontrar trabalhos que estão publicados lá no Cielo, por exemplo. Então, você pode mudar esse critério de inclusão e exclusão à medida do que vocês forem encontrando, não tem problema. Mas me apresentem na próxima aula quais os que vocês criaram. E aí vocês vão pesquisando a partir desses critérios que vocês criaram, e se for preciso delimitar mais ou incluir mais, vocês podem incluir sem nenhum problema no decorrer da elaboração do trabalho. Ok. E aí, vocês conseguiram ver que, além de definir a metodologia, a gente já define ali todo o trabalho, do começo ao fim, né? Vai ser essa a minha metodologia, mas também vai ser o meu trabalho. Eu vou apresentar como discussão do meu trabalho, eu vou apresentar os resultados do que eu encontrei, e aí já facilita bastante. Em trabalhos maiores, às vezes, essa revisão é apenas um capítulo. Mas, para trabalhos menores, pode ser bem ideal, que a gente já consegue completar o trabalho todo. Porque só de pesquisar ali os trabalhos, usar esses critérios de inclusão e exclusão e pesquisar esses trabalhos, já demanda um tempo. Depois você vai ter que analisar esses trabalhos. E aí já demanda mais tempo. Então, pode ser, tudo isso que vocês forem fazer, pode ser o trabalho completo de vocês da disciplina. Então, essa metodologia, ela é bem mais aconselhável para o tipo de trabalho, né? E o trabalho de vocês ficaria muito incrível se vocês conseguissem mostrar direitinho todo esse critério de inclusão e exclusão, saber fazer mesmo essa revisão de literatura. Não é todo mundo que sabe fazer essa metodologia da forma corretinha, apresentando no texto quais foram os critérios que elas usaram para incluir ou excluir ali aqueles artigos, como foi a pesquisa, todo o caminho da sua pesquisa, apresentar ali no seu trabalho. Olha, eu entrei no Google Acadêmico, eu pesquisei pelas palavras tal, eu defini o ano tal, eu defini o idioma tal, e a partir disso eu encontrei tal coisa. Aí eu li esse artigo, eu vi que realmente ele não é sobre o meu tema, aí eu excluo esse artigo. Eu li esse artigo e ele realmente é do meu tema e é exatamente aquilo que eu quero pesquisar, eu incluo esse artigo. Então, isso já é um trabalho bem grande, pode ser realmente todo o trabalho completo de vocês. Se vocês forem fazer uma outra metodologia de análise de dados, acrescentar mais coisas, aí realmente fica bem maior. Porque a gente acaba sempre iniciando uma pesquisa, realmente já fazendo essa revisão, basicamente, de literatura, porque a gente vai ler as pesquisas sobre o tema, a gente vai fazer aquele fichamento, depois a gente vai produzir nosso trabalho e vai ser as nossas referências do trabalho. Então, assim, já tem um pouco desse trabalho de pesquisar a literatura para ver o que está sendo falado do tema, e usar no artigo. Então, se você acrescentar uma outra metodologia, ele vai ficar bem maior. Pode falar. Professora, eu penso que isso vai nos custar muito, porque a gente vai ter que ler bastante, né, a partir de então, para essa apresentação na próxima aula. E aí eu estou só aqui me lembrando que nós estamos numa semana de provas. Gente, mas vocês não precisam ler os artigos para dizer os critérios de inclusão. Vocês podem criar o critério de inclusão e exclusão sem ler os artigos. Vocês apenas me apresentam o que vocês criaram. Professora, eu criei como critério de inclusão o ano tal, o idioma tal, a fonte tal, a região tal. E aí a gente vai poder, a partir disso, eu dizer, não, tá correto, pode seguir assim, na próxima aula. Não, é melhor você delimitar mais, não, é melhor você incluir mais. E aí, sim, vocês começam a pesquisar. Tá entendendo agora o que eu quero para a próxima aula? Entendi. É bem mais simples, para não atrapalhar a semana de prova de vocês. É realmente definir com a equipe o que você vai pesquisar, o critério que você vai pesquisar, e me mostrar na próxima aula. E a gente, de novo, pode abrir esse debate para ver se vocês estão no caminho certo, se precisa de alguma correção. Entendeu? Tudo bem. Pode falar, Cleissa. Além mais além da questão da semana da prova, né? Tudo bem que, até para a gente poder aprender, eu acho que a ideia aqui, né, talvez essa revisão bibliográfica não seja nem para o trabalho em si, diretamente, porque
Até mesmo porque, se formos fazer uma revisão bibliográfica e procurar mais coisas sobre o trabalho, aí é que vai ficar mais difícil delimitar, né? Penso eu, a não ser que eu não tenha entendido o que a professora falou. Pronto, Mas pode falar, professor, se o senhor quiser explicar. pronto. O que que vocês vão fazer, gente? Agora que vocês definiram o problema de pesquisa de vocês, quem ainda não definiu que vai precisar delimitar melhor, delimita. E aí vocês vão fazer, a metodologia de vocês vai ser a revisão de literatura sistemática. Quem quiser fazer, é apenas uma ideia. Quem não quiser fazer, pode apresentar outra metodologia, não tem problema. Então, o que é que vocês vão fazer agora? É definir o meia pergunta-problema. Eu vou criar critérios de inclusão e exclusão da literatura que eu vou pesquisar para responder essa pergunta. Eu vou criar esse critério, eu vou pesquisar. Sobre esse tema, eu vou pesquisar os últimos 2 anos. Eu vou pesquisar lá no Google Acadêmico. Eu vou pesquisar apenas em Fortaleza. Eu vou pesquisar apenas na língua portuguesa. Eu vou pesquisar apenas artigos científicos. Eu vou pesquisar apenas sobre... Se vocês vão pesquisar sobre mulheres, né? Apenas se envolvem mulheres que falam nesse tema, entendeu? Então, vocês vão criar esses critérios. A partir desses critérios que vocês criaram, é que vocês vão iniciar o trabalho de vocês. Então, eu não quero que vocês façam uma revisão para a próxima aula. Quero que vocês me digam quais os critérios que vocês vão criar para vocês iniciarem o trabalho de vocês. Entendeu? Certo. Ok. Mas, mesmo assim, ainda fica um pouco confuso no sentido de, tudo bem, para iniciar o trabalho, né, fazer uma revisão bibliográfica, delimitar os temas, o tema, delimitar o espaço geográfico, o ano, mas, assim, voltando nessa questão da revisão bibliográfica, não sei se eu ainda não compreendi. O trabalho do pôster, pelo que eu entendi também, pelo que eu compreendi, é limitado, na verdade, limitadíssimo, né? E onde que vai entrar essa revisão bibliográfica, além de nos servir para a gente aprender como fazer essa revisão bibliográfica? Porque não vai ficar mais difícil limitar o trabalho desse jeito, né? Não sei se acho que eu ainda não consegui compreender o que a senhora disse. Pronto, gente. Quando vocês vão fazer um trabalho científico, independente da metodologia que vocês forem utilizar, vocês vão pesquisar trabalhos que falem sobre o tema de vocês, não é isso? E a partir dessa pesquisa de trabalhos que vocês fazem no tema de vocês, vocês vão ler esses trabalhos, vocês vão pensar no título, na problemática, então vocês vão ter o trabalho de ler outros trabalhos. Esse já é um grande trabalho. A metodologia de revisão de literatura é transformar o pôster de vocês no que vocês leram sobre o tema, entendeu? Só que tem muitos trabalhos sobre aquele tema, então vocês vão definir critérios do que vocês vão ler, para vocês não perderem tempo. Eu não vou ler todos os trabalhos daquele tema, eu vou ler só trabalhos do critério que eu escolhi. Eu vou ler só trabalhos que eu encontrei a partir do critério que eu defini. Eu só vou começar a ler trabalhos depois que eu definir esses critérios. Eu vou definir o critério do último ano. Eu vou definir o critério de onde eu vou pesquisar. Quando eu definir esse critério, e aí eu vou começar a ler os trabalhos e eu vou utilizar eles como minhas referências no meu trabalho do pôster. E aí, a partir do que eu leio deles, eu vou colocar no pôster o que eu encontrei. Olha, a partir de todos esses trabalhos que eu li, eu encontrei esse resultado, né? Foi discutido sobre isso nos trabalhos, eu encontrei esse resultado. Vou fazer uma análise crítica daquilo ali que eu li. Então, vocês não precisam pesquisar, por exemplo, uma metodologia de análise de dados. Vocês podem apenas apresentar o trabalho de vocês a partir do que vocês leram. Professor, eu li 20 artigos e a minha análise crítica desses 20 artigos é o meu trabalho. Então, além de vocês economizarem ali tempo, vai ser uma metodologia que vai conseguir responder a pergunta, problema de vocês, dentro do tempo que vocês têm, dentro do tipo de trabalho que vocês têm.
Então, vocês podem usar apenas essa metodologia e aí apresentar ali na parte do pôster, né, a discussão e os resultados encontrados. Apenas o que vocês leram, vai ser uma análise crítica do que vocês leram. Vocês vão criar esses critérios e a partir desses critérios vocês vão encontrar os trabalhos. Professor, encontrei 30 trabalhos. E o trabalho de vocês vai ser uma análise crítica desses trabalhos. Olha, professora, esses trabalhos, a maioria tem essa ideia. E aí tem esse trabalho que tem essa outra ideia, que é um contraponto. E eu encontrei isso. Vamos fazer, assim, essa análise crítica. E aí você vai mostrar na sua discussão e nos seus resultados o que é que você encontrou nesses trabalhos. Entenderam? Acho que sim. Pronto, é basicamente, em vez de vocês apenas pesquisarem a literatura, apenas por pesquisar, porque vocês vão precisar pesquisar, porque vocês vão precisar ler para fazer o trabalho, isso já é o trabalho de vocês. Vocês compreenderam melhor? Sim, com certeza. Então, vocês já vão poder usar aí essa pesquisa, essas leituras, para já ser o trabalho de vocês. E aí vocês já apresentam no pôster, olha, eu li esses artigos, eles falam disso, e eu analisei esses artigos, e atualmente se fala muito mais disso sobre esse tema, basicamente. E aí vocês conseguem responder a pergunta problema de vocês a partir de outros trabalhos que vocês leram. E aí já conseguem apresentar isso no post, já conseguem entregar um trabalho muito bom e que foi possível ser feito durante esse tempo que a gente tem. Certo. Então, para a próxima aula, vocês me mostram o critério de inclusão e de exclusão. Professora, eu vou pesquisar os últimos 2 anos, ou os últimos 5 anos, vou pesquisar na fonte tal, vou pesquisar na área geográfica tal, vou pesquisar no idioma tal. Vou pesquisar o tipo de trabalho tal. E aí, depois, vocês apresentam isso na próxima aula, a gente discute se está correto, se precisa de uma delimitação maior, ou se precisa incluir mais critérios. E aí, a gente fecha direitinho os critérios de vocês na próxima aula, e aí vocês já podem iniciar o trabalho de vocês. Já podem iniciar as leituras de vocês. Vocês não precisam fazer as leituras antes de fazer os critérios, vocês fazem primeiro os critérios. Eu não quero que vocês façam uma grande revisão bibliográfica para a próxima aula, eu quero que vocês me tragam os critérios que vocês vão estudar. E a gente vai debater na próxima aula se está correto ou não, o que eu posso ajudar vocês, se essa criação desses critérios que vocês trouxeram está correta, se precisa melhorar, se pode delimitar mais. E aí, depois da próxima aula, quando a gente corrigir os critérios de vocês, vocês vão passar para a próxima etapa do trabalho. Combinado? Tá entendido? Tem mais alguma dúvida? Não, tudo tranquilo, professora. Tudo certo, Cleison? Você precisa perguntar mais alguma coisa? Ainda ficou confuso com alguma coisa? Não. Acho que deu para entender, sim. Deu. Bem. Tudo certo, gente? Todo mundo, assim, ok? Tá conseguindo entender? Vocês acham que essa metodologia é mais fácil ou é mais difícil? E aí, quem não quiser fazer essa metodologia, vai me dizer na próxima aula, professora, eu não vou usar essa metodologia, vou usar a metodologia tá. E aí me diz o nome da metodologia que vocês querem usar, que aí eu vou analisar com vocês. A gente vai discutir de novo, que nem no início dessa aula, se é viável ou não. Entendido? Combinado? Combinado. Ok. Tem mais alguém da terceira Ok, equipe professor. que queira apresentar a pergunta problema? Tem mais alguma dúvida que vocês têm? Não, eu estou satisfeito aqui com as informações. Uma dificuldade não. Então, daqui para amanhã de manhã, gente, eu vou colocar lá no grupo exatamente o que eu quero da próxima aula, quais os critérios, que aí vocês vão ter anotado bem direitinho lá no grupo. Vou colocar artigos que fazem revisão de literatura para vocês verem de exemplo. E aí eu coloco lá no grupo e também vou colocar no nosso sistema. Pode ser? Combinado? E lembrando, não é obrigatório. Quem quiser fazer outra metodologia que achar mais fácil do que essa,
pode me dizer na próxima aula que não tem problema, vocês estão livres para fazer a metodologia que vocês quiserem. Obviamente, né? Isso aqui foi uma aula mais para orientar vocês nos próximos passos, né? Como a gente já tinha combinado, de ser, como é uma cadeira prática, né, a gente tem essa ideia de fazer esse trabalho, a gente já tinha combinado também que as aulas seriam muito uma forma de orientação, a gente usar esse momento da segunda-feira para entender o que, que a gente vai fazer no trabalho, quais as dúvidas de vocês, quais os próximos passos, certo? Ok, professora. Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nem nada, vocês podem colocar o nome da chamada aqui nos comentários. Essa divisão de aulas, a gente, cada aula fazer um passo a passo do trabalho de vocês, vocês acham que estão facilitando vocês a fazerem o pôster, que tem ajudado esse passo a passo a fazer uma coisa de cada vez por semana, a fazer o trabalho da disciplina? Sim, Com certeza, professora. Hoje, principalmente, a gente estava numa visão que realmente ia dar um trabalho muito extenso, e observando tudo que a senhora falou na aula e pontuou, realmente foi muito produtivo hoje. Combinado, então, gente. Para a próxima aula, a gente faz de novo esse debate dos critérios que vocês vão decidir, ou da metodologia, ou outra que vocês vão decidir, e aí eu já vou orientando vocês e ajudando cada equipe, né? Fica esse combinado para a próxima aula. Ok. Então é isso, gente. Eu vou ficar aqui até o final, assim, não tendo mais dúvidas, não tendo mais nenhum questionamento, e vocês estão liberados por hoje. Tudo bem. Tchau, professora. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, Não gente. esqueçam de botar o nome aqui na chamada.